Olá, pessoal! Dando sequência à disciplina de análise sensorial, hoje nós vamos falar sobre a análise descritiva quantitativa, a ADQ, a segunda parte, que é o método descritivo. Ao final dessa aula, eu espero que vocês consigam calcular e interpretar os resultados da ADQ e simular a sua condução até o final. Então, no primeiro vídeo, nós falamos sobre as primeiras etapas da ADQ, e agora, nesse vídeo, nós vamos falar das etapas finais. Bom, então, retomando um pouquinho das etapas da ADQ, que nós já falamos no primeiro vídeo, sobre esse assunto. Então, a primeira etapa é o recrutamento e a seleção inicial dos avaliadores. Então, a gente pode recrutar pessoas de uma própria empresa, se eu estou fazendo a seleção na empresa. Posso recrutar, no caso do instituto, recrutar alunos, servidores que estejam interessados em participar da análise, e depois eu preciso fazer uma seleção inicial junto a esses avaliadores, esses provadores, para identificar se esses provadores conseguem reconhecer gostos básicos, conseguem reconhecer odores básicos, se conseguem utilizar, compreendem a utilização de uma escala não estruturada. Então, a gente faz essa seleção inicial dos provadores. Aqueles provadores que passarem pela seleção, eles vão fazer parte da ADQ. A gente sempre trabalha, então, com uma quantidade maior de provadores inicialmente no teste, porque ao longo das análises, a gente pode ter desistência de provadores, ou mesmo no final das análises, na parte estatística, como eu vou falar hoje, pode acontecer da gente precisar excluir algum provador que não entrou em consenso com o restante da equipe. Terminada a primeira etapa, a gente realiza a segunda etapa, que é o desenvolvimento da terminologia e dos descritores. Então, essa etapa, ela consiste na realização ou do método de rede ou do método tradicional, que são realizados em laboratório. Então, a gente oferece as amostras para os provadores, seguindo o protocolo normal de teste realizado em laboratório, com as amostras codificadas, balanceadas, e a gente apresenta, então, no caso do método de rede, uma ficha onde a gente pede para que os provadores comparem as amostras duas a duas, mostrando as similaridades e as diferenças entre as amostras. No caso do método tradicional, a gente apresenta as amostras uma a uma para os provadores e pede para os provadores identificarem todas as características que descrevem, na opinião deles, na percepção deles, aquele produto. A finalidade disso é gerar uma lista de termos, que nós chamamos de descritores, que vão caracterizar aquele determinado produto e vão diferenciar as amostras de um determinado produto. Então, a partir disso, a gente faz uma discussão, reúne os provadores, faz uma discussão mediada por um líder para conseguir gerar os termos descritores, Então, os termos descritores foram gerados pelo método de rede ou tradicional, mas a gente precisa agrupar esses termos, verificar cada termo que cada provador colocou, se esses termos realmente são importantes para todos os provadores, se há um consenso de que algum termo não é ideal para caracterizar aquele produto. A gente pode agrupar aqueles termos que são próximos, que são similares, agrupar também termos que são antônimos, utilizando, então, um único termo para descrever aquela característica. Então, eu dei o exemplo no vídeo passado de um produto que tem uma aparência com brilho ou opaco. Então, eu não vou utilizar esses dois descritores, porque eles são antônimos, ou eu utilizo o brilho ou eu utilizo o opaco. Então, a gente define em consenso com a equipe qual termo que é adequado. Depois de definir, então, agrupar esses termos e chegar numa lista um pouco menor de termos que descrevem o produto, a gente tem que definir cada um desses termos e, para cada um dos termos, estabelecer os materiais de referência, para um padrão de mínimo e máximo para a escala. Então, a gente sempre trabalha na ADQ com escalas não estruturadas, ancoradas nos extremos, no mínimo e no máximo. Então, a gente tem que estabelecer materiais de referência que deem uma noção para o provador
do que a gente está esperando como valor mínimo ou valor máximo para um determinado descritor do produto. Depois de terminar essa fase, que a gente faz em consenso, então em conjunto com todos os provadores, o analista ele elabora a ficha descritiva, que nada mais é do que a sequência dos descritores que foram discutidos, né, na reunião de consenso com a equipe. Para cada um desses descritores, nós vamos utilizar uma escala não estruturada, né, então ela é uma reta que pode ter 9 centímetros ou 15 centímetros, né? Geralmente as de 9 e de 15 centímetros são as mais usadas, né? E o provador, então, quando ele for fazer a análise, ele vai poder marcar qualquer ponto dessa reta, né, para expressar a sua opinião. Então, a ficha descritiva ela vai conter a lista dos descritores, para cada um dos descritores, a escala não estruturada, tá? E depois, então, essa é a segunda etapa. A terceira etapa, que a gente comentou no último vídeo, é a do treinamento dos provadores. Então, o analista, ele vai marcar uma sessão de treinamento com os provadores. Como é que é essa sessão de treinamento? Então, o analista prepara todos os materiais de referência, né, que foram sugeridos, né, na sessão de consenso com os provadores, né? Vai preparar todos esses materiais de referência, mínimo e máximo, para cada descritor gerado, e vai preparar as fichas descritivas, né? Além da ficha descritiva, vai preparar uma ficha onde vai constar lá cada descritor, a definição desse descritor e qual que é a referência de mínimo e máximo. Essa ficha, esse roteiro, o analista entrega para cada aprovador. Então, o aprovador ele vai ter a definição daquele descritor e qual que é a referência mínima e máxima. E ele vai experimentar. O treinamento consiste dos provadores experimentarem cada um dos materiais de referência, de tal forma que esse provador ele crie na memória, né, ele memorize qual que é o padrão de mínimo e máximo que se espera para aquele determinado descritor naquele produto que está sendo avaliado. Então, esse treinamento, ele ocorre durante várias sessões, né? Em que, inclusive, durante essas sessões, vai se afinando algumas questões que não ficaram tão bem detalhadas, né? Então, por exemplo, vamos supor que na primeira sessão de discussão, se chegou à conclusão de que um determinado material seria referência para mínimo e máximo para gosto doce. Só que ao longo das sessões de treinamento, se verificou que essa referência não estava muito certa, né? Então, o padrão de máximo, por exemplo, para gosto doce, estava muito doce. Muito mais doce do que as amostras. Então, a gente tem que reavaliar qual seria o material de referência mais adequado e qual que é o padrão de máximo mais adequado. Isso é feito, esses ajustes são feitos ao longo das sessões de treinamento. Então, a gente vai reavaliando os materiais de referência, se realmente eles estão adequados, se o mínimo e máximo estão adequados, e os provadores vão memorizando, né, esses valores de mínimo e máximo para cada um dos descritores gerados para o produto. Então, até aí a gente tinha explicado no primeiro vídeo. A partir daí, o que é feito, então, né? Então, quando é que acaba esse treinamento dos provadores? Ele vai acabar, digamos assim, né, quando o líder, o analista que está conduzindo a análise, ele perceber que os provadores têm um entendimento suficiente desses descritores e conseguiram memorizar adequadamente as referências, né? Só que não basta só o feeling do analista, né? A gente precisa fazer uma análise para saber se realmente esses provadores estão entendendo, né, quais são os descritores, ou se eles não estão entendendo, eles acham que estão conseguindo avaliar, mas não há um consenso entre a equipe, cada um está avaliando uma coisa diferente. Então, depois do treinamento, existe, então, uma quarta etapa da ADQ, que é a seleção dos provadores. Essa seleção, ela se baseia, então, no poder discriminativo, então a gente quer identificar se esses provadores, eles conseguem discriminar adequadamente as características das amostras, se eles conseguem ter boa repetibilidade. O que é isso? O provador, ele experimenta a amostra hoje e dá uma nota. Daqui uma semana, ele experimenta a mesma amostra e ele vai dar uma nota similar. Se ele, numa sessão, dá uma nota 1 para aquela amostra, daqui uma semana ele repete a sessão, a mesma amostra, e ele dá uma nota 10,
é sinal que ele não está conseguindo avaliar adequadamente aquele atributo no produto. Ele não está utilizando a escala adequadamente. Então, o provador ele tem que ter um bom poder discriminativo para discriminar entre as amostras, uma boa reprodutibilidade. Então, cada vez que ele experimenta uma mesma amostra, ele dá notas parecidas, e ele tem que ter um consenso em relação aos demais da equipe. Então, o provador ele pode, na cabeça dele, discriminar muito bem as amostras e dar sempre as mesmas notas para as amostras, só que ele acha que aquela amostra não tem aquele atributo, ou tem muito pouco daquele atributo, e a equipe, o restante dos provadores, acreditam que tem uma grande quantidade daquele descritor no produto. Então, por exemplo, o gosto salgado. O provador pode conseguir discriminar muito bem as amostras, ele tem um bom poder de uma boa reprodutibilidade, cada vez que ele faz análise, ele dá a mesma nota, só que ele dá uma nota entre 2 e 3 para as amostras, e o restante da equipe dá uma nota entre 12 e 13, numa escala de 1 a 15. Então, esse provador ele não está em consenso com os demais da equipe. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. E isso é avaliado quando se faz um teste de seleção, que a gente chama, então, de teste de seleção final, que é a quarta etapa da DQ. Para isso, a gente faz um teste, conduz um teste como se fosse um teste final, né, que esses provadores vão experimentar as amostras. Todos os provadores vão provar as amostras em 3 repetições, utilizando aquela ficha de avaliação descritiva, que é aquela ficha no qual a gente tem todos os descritores e as escalas não estruturadas. Então, a partir desse teste, a gente realiza uma nova, né, uma análise de variância para cada provador, para cada atributo. Então, a DQ ela não é difícil, ela é trabalhosa, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que a gente busca com essa seleção dos provadores? A gente busca verificar se realmente aquele provador possui um bom poder discriminativo com relação aos atributos que estão sendo avaliados, se ele possui, então, boa reprodutibilidade, cada vez que ele avalia a mesma amostra, ele dá notas similares, e se ele está em concordância ou consenso com o restante da equipe sensorial. Então, como é que a gente faz o teste, né? Esse teste de seleção? A gente vai conduzir esse teste como se fosse um teste final, em que os provadores vão experimentar as amostras. As amostras, então, vamos supor que sejam 3 amostras que o provador vai experimentar. Vamos supor que sejam 3 amostras de paçoca. Então, essas amostras, 3 marcas diferentes, né? Então, essas amostras, elas têm que ser codificadas, com códigos de 3 dígitos, né, com base em tabelas de números aleatórios. Elas têm que estar, então, o mais padronizadas possível, né, da forma mais padronizada, para que esses provadores não percebam, então, previamente, diferenças ou não façam inferências em relação a qual amostra é qual. E elas têm que ser servidas, então, em todas as posições possíveis, seguindo o balanceamento. Esse teste ele é feito em laboratório, com condições controladas e em cabines individualizadas. Então, a DQ ela tem partes onde os provadores têm que fazer o teste de forma individual, né, sem interferência dos demais, e uma parte em que há discussão, né, com o restante da equipe. A etapa anterior, até a etapa anterior, que era de treinamento, se podia fazer em conjunto, né, os provadores chegando num consenso entre quais são os atributos, né, os descritores. Só que agora, nessa etapa de seleção, aí é uma etapa onde o provador tem que fazer de forma individualizada na cabine do laboratório de análise sensorial. Então, essa daqui é a ficha descritiva, é um exemplo de uma ficha descritiva que é entregue, então, para o provador no teste de seleção. Essa ficha aqui, ela é parte, né, da ficha que foi gerada no trabalho da Lorena, aluna lá do CST Alimentos, ex-aluna, né, que se formou no passado, e ela trabalhou, então, com 3 formulações. Esse aqui foi o trabalho dela de iniciação científica, né? Ela trabalhou com 3 formulações de frozen iogurte, né? 2 delas fermentadas com kefir e uma frozen iogurte tradicional com as bactérias láticas tradicionais. Então, a partir dessas primeiras etapas da DQ, se chegou nessa ficha descritiva. Então, por exemplo, para aparência, a gente tem aqui os descritores: cor amarelada, uniformidade, derretimento no copo, cremosidade aparente, e para cada um desses descritores, se colocou, então, uma escala não estruturada. Essa daqui é uma escala de 1 a 15, tá?
Então, ela tem 15 centímetros, né? Numa extremidade, então, é pouco, e na outra extremidade, muito. Tá? Na verdade, é uma escala de 0 a 15, né? 15 centímetros. Bom, então aqui tem a aparência e tem o aroma também. Ela também, no trabalho, né, tirou os descritores para sabor e para textura. É que eu coloquei só uma parte aqui da ficha para a gente ter uma ideia de como elaborar. Então, essa ficha descritiva ela é entregue para o provador com a instrução de que o provador tem que experimentar as amostras da esquerda para a direita. O provador, então, ele vai experimentar a amostra, vai, no caso da aparência, né, ele vai olhar, então, a aparência da amostra, e vamos supor que para a primeira amostra ele achou que a amostra tem pouca cor amarela. Então, ele vai marcar a percepção dele, né, se aqui seria o meio da escala, se ele está bem treinado, ele vai ter que marcar como pouca percepção mais próxima aqui do extremo de pouco da escala. Ele vai marcar, então, uma barrinha aqui, né, aonde vai ser, então, a percepção dele. O que o analista vai fazer depois? Ele vai pegar uma régua, vai colocar aqui a posição aqui da régua de 0, aqui em pouco, né? E vai medir, então, em centímetros, até onde está aqui o pontinho que o provador colocou. Então, ele vai medir em centímetros e essa vai ser a nota dada para aquela amostra, para esse descritor de cor amarelada para aparência. Então, a vantagem da ABQ é que, como você trabalha com uma escala não estruturada, você pode utilizar, você vai ter notas que são notas mais exatas, né? Onde você tem vírgula e um número depois da vírgula. Então, até agora, a gente trabalhou com escalas estruturadas, onde você tinha notas 1, 2, 3, 4. A ADQ, como a escala não estruturada, ela permite que você tenha uma nota 5,6, 7,8, 2,9, e isso na parte estatística é muito interessante, né? Dá mais robustez para o teste. Bom, então esse teste, né, ele vai ser realizado em laboratório, como eu já falei, a apresentação das amostras de forma mais homogênea possível e as amostras sendo servidas em todas as combinações possíveis, de acordo com o balanceamento que tem que ser previamente feito pelo analista. Aí depende do número de amostras que vão ser avaliadas, né, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, mas independente, né, de quantas amostras, a gente tem que fazer o balanceamento. Então, só, né, relembrando o passo a passo de como conduzir o teste, é uma forma normal de conduzir, como a gente já vem comentando, né, em outros testes que são realizados em laboratório. Então, a gente tem que preparar a ficha de controle do analista previamente, registrando o número de provadores, o código das amostras, né, com 3 dígitos, a ordem de apresentação balanceada de cada amostra, e isso daqui é feito numa ficha, como, por exemplo, essa daqui, né, onde a gente tem, então, 3 amostras. Os números aqui foram retirados de tabelas de números aleatórios, né, números ao acaso. Aqui nós temos, então, balanceamento, no caso da apresentação de 3 amostras, né? Então, aqui a gente vai marcando, né, o balanceamento. Então, para o primeiro provador, eu vou servir a 722 primeiro, depois a 685, depois a 584. Para o segundo provador, eu vou oferecer, então, primeiro a 685, depois a 584, depois a 722, e assim por diante, né? Então, a gente vai alternando, então, as amostras, seguindo o delineamento, né, o balanceamento. Depois a gente prepara a ficha dos provadores. A ficha dos provadores é aquela ficha descritiva, com todos os descritores e as escalas não estruturadas. Depois nós codificamos os recipientes das amostras, preparamos as amostras e as bandejas, né, com as amostras colocadas da esquerda para a direita, seguindo o balanceamento. Preparamos a bandejinha com o copo com água, com guardanapo de papel, caneta, lápis, borracha, e oferecemos, então, essas amostras para o provador. Depois de um certo tempo, né, que o provador realizou a análise, essa análise é uma análise mais demorada, porque o provador vai ter que experimentar várias amostras, né, e a ficha descritiva, geralmente, ela fica com uma quantidade grande de descritores. É muito raro a gente fazer uma análise e ficar com menos de 10 descritores. Então, o provador ele vai ter que avaliar, se forem 3 amostras, ele vai avaliar 3 amostras para cada um dos 10 descritores. Então, é uma análise que geralmente é mais demorada. Aí nós recolhemos as fichas individuais, passamos os resultados, né, para o Excel, aqui no caso, para poder depois calcular a nova. Então, aqui, como é que a gente faz, então, para avaliar os resultados? Eu coloquei aqui a ficha, né, do analista,
e nas últimas colunas tinha lá resultado da amostra A, da amostra B e da amostra C. O resultado a gente vai medir com uma régua as notas dadas em cada escala não estruturada para cada atributo, para cada provador. Então, aqui a gente vem, né? Nesse caso aqui, eu estou dando só um exemplo, porque, na verdade, a gente não vai ter só resultado A, B e C. Então, aqui, essa tabelinha, ela tem que ser feita no Excel, e para cada descritor de cada atributo, eu vou ter esse resultado. Então, vamos supor que esse daqui fosse o resultado para descritor cor amarela do atributo aparência do sorvete. Então, para esse atributo cor amarela, a gente vai ter, então, cada provador vai marcar numa escala não estruturada as suas percepções, as suas notas. Então, aí eu vou marcar para o primeiro provador, somente para esse atributo, cor amarela, né, para esse descritor cor amarela lá no atributo de aparência. Então, vamos supor, ele, então, para a primeira amostra, ele colocou uma nota 12,2, eu vou lá com a régua e meço, né, e vejo, então, que ele marcou um ponto mais próximo do extremo, lá numa escala de 0 a 15, né, então, 12,2. A segunda amostra, ele deu uma nota 1,8, e para a terceira, 8,2. Isso vai ser somente para o atributo cor amarela, descritor cor amarela para o atributo aparência. O segundo provador, ele já deu nota 14,7 para A, 3,9 para B e 7,6 para C. E o terceiro provador, 11,4, 1,5 e 10,8, e assim por diante. Tá? Então, eu monto para todos os provadores para aquele determinado atributo, para aquele determinado descritor. Quando eu chego para o próximo descritor, por exemplo, presença de grãos de gelo no sorvete, ainda como aparência, tá? Então, estou percebendo lá que tem grãozinhos de gelo no sorvete. Então, esse atributo, esse descritor, vai ser uma nova tabelinha no Excel que eu vou gerar. E vou lá medir com a régua, né, os centímetros que vão corresponder à nota daquele provador para cada uma das amostras. Então, para cada provador e para cada atributo, eu vou calcular uma nova. Então, no teste de seleção final do provador, como a gente quer avaliar se esse provador, como é que ele consegue discriminar as amostras e se ele tem bom poder de reprodutibilidade, né, entre uma sessão e outra de análise, a gente vai calcular uma nova para cada provador e para cada descritor de cada atributo. Como é que a gente vai calcular essa nova, né? Então, existe o procedimento para calcular a nova no Excel. Na referência da disciplina, que é a referência lá do livro da professora Dutkovsky, tem lá um passo para a gente calcular essa nova no Excel. Tá? Quais são as fontes de variação? Então, a gente tem a fonte de variação amostra. Quando a gente calcula a nova, geralmente a fonte de variação aqui é provador, né? Só que aqui a gente está avaliando cada um dos provadores. Então, ao invés da fonte de variação ser provador, a fonte de variação vai ser a repetição. Então, aquele provador, se ele fez 3, lembra que no teste de seleção final, ele tem que fazer no mínimo 3 repetições. Então, aqui eu vou ter 3 repetições contadas. O grau de liberdade aqui vai ser 2, nesse caso, né? Porque é sempre a repetição menos 1, a amostra menos 1, o provador menos 1. Então, as fontes de variação vão ser a amostra, a repetição realizada pelo provador, o resíduo, que são os erros, né, decorrentes aí da realização do experimento no laboratório, e a variação total. A nova é calculada do mesmo jeito, grau de liberdade, soma dos quadrados médios, achamos o valor de F calculado, daí a gente calcula esse valor tanto para a amostra quanto para a repetição, e aí a gente compara com o F tabelado. Tá? E, de novo, se esse valor aqui de F, então, ele for maior, para a amostra, ele for maior ou igual do que o F tabelado, a gente tem uma conclusão. A repetição, se for maior ou igual ao F tabelado, a gente tem de novo uma conclusão. Tá? Qual conclusão é essa? Como é que a gente faz para selecionar os provadores? No caso da amostra, a gente vai calcular o F da amostra e vai comparar com o F tabelado. E aí, a gente vai olhar o valor de P, que é o valor de significância. A gente não estabelece que o nível de significância na análise é um nível de significância de 5%? 5% é a mesma coisa que 0,05. Tá? Quando a gente calcula a nova,
existe um valor de P que é calculado, que é a probabilidade real daquele teste. Tá? Esse valorzinho aqui de P, essa significância, ela tem que ser para a amostra menor do que 0,3. Então, a gente sempre trabalha com menor do que 0,05, né? 5%, então menor do que 0,05. Por que aqui nesse caso a gente está trabalhando com valor menor do que 0,3? Por que a gente está sendo mais indulgente aqui? Porque é muito difícil a gente conseguir fazer um treinamento dos provadores e conseguir obter parâmetros perfeitos. Né? Então, o ideal, quanto menor for esse valor aqui de P, né? Se for, por exemplo, menor do que 0,05, perfeito. Né? A gente está trabalhando com 5% aí de significância. Então, quanto menor, mais o provador consegue discriminar adequadamente as amostras. Né? Porém, é difícil a gente conseguir um valor menor do que 0,05. Então, se a gente conseguir fazer o teste e obter um valor de pezinho aqui de probabilidade menor do que 0,3, já está excelente. A gente já considera que esse provador consegue discriminar bem as amostras. Tem provador, por exemplo, que não consegue discriminar muito bem, não está entendendo muito bem o treinamento, e ele dá a mesma nota para todas as amostras. Ele não consegue diferenciar. Então, esse tipo de provador, geralmente, ele apresenta um valor aqui de F da amostra bem mais alto do que 0,3. Então, a gente não consegue, é um tipo de provador que é difícil da gente estabelecer um treinamento com ele, porque ele não consegue discriminar. E aí, numa zona de conforto, ele dá sempre a mesma nota para todas as amostras. Então, esse é o primeiro critério que a gente olha. Calcula o F da amostra, compara com o F tabelado e vê o valorzinho de P, né, que é a probabilidade daquele teste, que está relacionado ao nível de significância. A gente trabalha, então, com valor menor do que 0,3. A gente é um pouco mais indulgente, porque realmente é difícil de se estabelecer um valor exatamente, né, um valor exato. A gente está trabalhando com pessoas e existe, naturalmente, uma variabilidade. Outro critério que a gente utiliza é o da repetição, né, o F da repetição. Então, a gente calcula o F da repetição, compara com o F tabelado, e aí a gente vai ver, então, o valorzinho de P, de probabilidade. Tá? Nesse caso, para esse caso aqui da repetição, ao invés da gente trabalhar com um P menor do que 0,05, a gente quer trabalhar com um P maior do que 0,05. Por quê? Eu não quero que exista diferença entre as repetições do provador. Se eu trabalhar com P menor do que 0,05, eu estou dizendo que deve existir diferença entre as repetições, mas eu não quero isso. Eu quero que, ao fazer a análise, o valor ele seja não significativo. Tá? Então, eu quero que o F calculado ele seja menor do que o F tabelado, para não ser significativa a análise, para esse pezinho aqui ele ser maior do que 0,05. Isso indica que não há diferença entre as repetições realizadas pelo provador. Ele provou hoje a amostra, daqui uma semana ele provou de novo, daqui uma semana ele provou novamente, e ele consegue dar notas similares. Ele tem uma boa reprodutibilidade. Para isso, o valor aqui comparando do F calculado com o F tabelado não pode ser significativo. Tá? Se for significativo, há diferença entre as repetições. Para não ser significativo, o valor de P tem que ser maior do que 0,05 e não menor. Tá? Então, esses são os dois parâmetros que a gente trabalha na ANOVA para selecionar, então, o provador. Aqui eu trouxe alguns resultados do trabalho da Lorena, que ela fez, então, a ADQ para o sorvete, né? O frozen iogurte fermentado com kefir. Então, aqui, um dos descritores gerados pela equipe sensorial foi o descritor iogurte, né, dentro do atributo sabor. Então, para o provador, ela trabalhou, se eu não me engano, com 12 provadores. O provador 1, ele teve esse resultado aqui. Então, como é que a gente chegou nessa tabelinha aqui? Primeiro, então, a gente realizou, claro, né, o teste de seleção. O provador 1, então, fez 3 repetições. Nós montamos essa tabelinha aqui, né? A Lorena montou no Excel essa tabela para o descritor, para cada um dos descritores, né? A gente monta uma tabela no Excel. Então, essa daqui são as notas, né? Eram 3 amostras. Na repetição 1, esse provador colocou para a amostra A nota 12,5, para a amostra B 1,7 e para a amostra C 0. Era uma escala de 0 a 15. Na repetição 2, 12,1, 2,1 e 0.
E na repetição 3, 12,8, 7,5 e 0. Só olhando aqui os resultados aqui no Excel, existe uma certa lógica, né? Então, existe uma certa coerência na análise do provador. A amostra A, ele sempre deu notas próximas aqui de 12, né? 12,1, 12,5, 12,8, então notas de 12 aqui, variações para a nota 12. A amostra B já é uma amostra que tem pouco desse atributo iogurte, né? Desse descritor iogurte. Então, variou de 1, 2, e aqui já pulou para 7,5. Então, aqui o provador já deu uma escorregada aqui, colocou uma nota mais alta para esse atributo. E para a amostra C, esse provador considerou que não tem iogurte nessa amostra. Não tem nenhuma característica de iogurte nessa amostra C, tá? Então, valor 0. Então, esses valores a gente tabulou, então, no Excel, e daí no próprio Excel fizemos a ANOVA. Existe a opção lá de dados, né, ANOVA. Quais foram, então, as fontes de variação? Então, aqui o primeiro é a repetição, segundo as amostras, e aqui onde aparece erro é o resíduo, né, o erro experimental. Então, novamente, a gente tem aqui o grau de... o Excel, ele altera um pouquinho a ordem das colunas, mas olha só, tem o grau de liberdade aqui calculado, a soma dos quadrados, a soma dos quadrados médios e depois o valor de F da repetição e o F da amostra. Esse daqui é o valor calculado. Aqui a gente tem o F tabelado, né, o F crítico, e aí aqui o valorzinho de P. Então, vamos ver aqui para repetição. Né? O F calculado é de 1,27. O F tabelado é de 6,94. Então, o calculado é menor do que o F tabelado, portanto, não é significativo, não há diferença entre as repetições. Isso a gente comprova aqui pelo valorzinho de P, né, que foi de 0,37. Lembra, a gente trabalha com nível de significância de 5%. Esse valor aqui de P de 0,37, ele é maior do que o 0,05. Então, isso quer dizer que esse provador, ele tem uma boa repetibilidade. Tá? Então, o valor dele de F calculado foi menor do que o F tabelado. Então, o valorzinho de P de 0,37 é maior do que 0,05, então não houve diferença significativa entre as repetições desse provador. Logo, ele consegue ter uma boa reprodutibilidade na hora de avaliar as amostras. E, de fato, ele deu sempre o mesmo padrão de notas aqui para a amostra C, para a amostra A. No caso da amostra B, foi que ele teve um pouquinho mais de variação, mas é uma variação aqui admissível segundo o teste. Né? E, então, em relação às amostras, o valor de F calculado aqui para as amostras foi de 37,8. O F crítico tabelado é 6,9. Então, o F calculado foi maior do que o F tabelado. Então, isso quer dizer que o provador conseguiu discriminar entre as amostras. Né? O valorzinho aqui de P foi de 0,0025. Esse valor, ele é menor do que 0,3. Então, eu considero que esse provador conseguiu distinguir bem entre as amostras, tá? Porque o F calculado dele foi maior do que o F tabelado. E no valor aqui, né, significativo, menor do que o 0,3 aqui. Tá? Então, para esse atributo, para esse descritor iogurte dentro do atributo de sabor, esse provador ele está bem treinado. Então, só precisa saber se ele está em consenso com a equipe, que é um outro aspecto que a gente vai avaliar. Mas avaliando só as notas que ele deu aqui para as amostras, ele conseguiu diferenciar bem as amostras, tanto é que a gente consegue perceber que a amostra A ele deu notas muito mais altas do que a amostra C. Ele está utilizando bem a escala, porque ele utiliza, né, desde o padrão 0 até um padrão 12, próximo lá do 15 da escala, e ele está mantendo uma coerência entre as repetições. Então, esse provador aqui, ele está ok. Vamos ver agora um exemplo contrário, né? Então, a gente tem o provador 6, desse mesmo trabalho, então, da Lorena, para o descritor uniformidade, então, era a amostra de sorvete tendo uma aparência uniforme, né? Sem nenhuma presença aí de partículas, de gelo, só olhando a aparência do produto. Então, para esse descritor de uniformidade, esse provador 6 aqui, de novo, a gente fez, então, a tabelinha do Excel, né, com as 3 repetições, as 3 amostras aqui, e marcamos as notas, né, para cada uma das repetições, que correspondiam, então, a medir com a régua cada uma das notas dadas pelo provador.
E aí calculamos a nova no Excel mesmo. Não usamos nenhum software estatístico, utilizamos o Excel. Então, aqui, a primeira aqui, onde está marcado linha aqui, é a repetição. Onde está marcado coluna aqui são as amostras, né? Então, aqui as linhas representam as repetições, as colunas aqui as amostras. E aqui o erro é o valor de resíduo, né? O erro experimental. Então, aqui, de novo, a gente tem, né, o grau de liberdade, a soma dos quadrados, os quadrados médios e o valor de F calculado. Né? Esse valor de F calculado, ele é comparado com o F tabelado. Aqui, para esse provador, a gente já pode ver que ele, entre as amostras, não tem muita diferença de notas, né? Então, nem tanto em relação às repetições e nem em relação às amostras. Ele não conseguiu discriminar muito bem, aparentemente. Mas será que isso se confirma na parte estatística? Então, calculando a nova, a gente tem o valor de F para a repetição, que é o primeiro valor, e o segundo valor, que é para as amostras, tá? Vamos olhar, então, primeiro o F da repetição. Então, o F da repetição aqui é de 7,55. Quando a gente compara com o valor tabelado, o F aqui calculado, ele é maior do que o valor tabelado. Né? Então, há diferença significativa. E isso está expresso aqui pelo valorzinho de P, né? Então, o valor é de 0,04. 0,04 é menor do que 0,05. Essa é uma situação ruim. A gente queria que o valor de repetição fosse maior do que 0,05. Ou seja, que não houvesse diferença nas repetições do provador. Mas aqui há diferença, porque o F calculado dele é maior do que o F tabelado. E o valorzinho aqui de P dá 0,04, é menor do que 0,05. Então, essa é uma situação indesejável. Significa que esse provador ele não conseguiu manter uma coerência nas notas entre as repetições que ele teve que fazer. Tanto é que aqui, olha lá, ele colocou uma primeira repetição nota 12, depois nota 13, né? Depois nota 12, aqui 11, 13. Ele não conseguiu manter um padrão adequado aqui de repetição entre cada uma das amostras. E analisando aqui as amostras que estão aqui nas colunas, né? O valor aqui de F calculado, ele é menor do que o valor tabelado, então não houve diferença significativa, tá? Mas aí, mesmo não havendo diferença significativa, então ele não conseguindo diferenciar as amostras, a gente tem que olhar o valor de P, porque como eu falei que é uma situação difícil, realmente, a gente considera que se o valor de P aqui for menor do que 0,3, ainda assim a gente considera como uma situação que é possível da gente selecionar esse provador. Então, o valor de P tem que ser menor do que 0,3. Aqui, no caso, o valor é 0,37. É maior do que o 0,3. Né? Então, também, você vê que por muito pouquinho, né, esse provador não foi selecionado, né? Porque aqui é 0,04, a gente queria que fosse acima de 0,05, e aqui tinha que ser menor do que 0,3, e ele apresentou um valor maior do que 0,3. Então, são duas situações indesejáveis. Isso já é sinal que a gente não vai selecionar esse provador para fazer o teste final? Não, a gente pode insistir, retomar a sessão de treinamento com esse provador, ou a gente pode avaliar também o conjunto, como é que ele se saiu no conjunto de descritores, porque esse daqui foi um descritor em que esse provador não conseguiu ter boa reprodutibilidade nem discriminar bem as amostras. Mas a gente tem que avaliar o conjunto. Se ele teve poucas situações como essa, ainda assim a gente pode selecionar esse provador. Se essa situação se repete muitas vezes, é perceptível que esse provador não está bem treinado. Aí a gente pode insistir no treinamento com esse provador ou, em última instância, excluí-lo do teste final. Então, ele não vai fazer parte do teste final. Tá? É sempre indesejável a gente excluir provador ou excluir atributo. O desejável é sempre a gente insistir no treinamento para conseguir trabalhar com a equipe sensorial completa. Mas, dependendo do tempo que a gente tem para realizar a análise, muitas vezes acaba que, e às vezes também o provador, por mais que a gente insista no treinamento, ele não consegue ter um bom desempenho. Aí, então, pode optar pela exclusão do provador. Por isso que a gente trabalha com uma equipe inicial de provadores maior para se chegar no final com uma equipe mínima que garanta aí a robustez do teste estatístico. Então, esse é um exemplo de provador que não conseguiu ter uma boa reprodutibilidade, discriminação das amostras.
Outra questão que a gente tem que avaliar, então, na seleção final do provador, é o consenso com a equipe sensorial. Para isso, a gente elabora gráficos para avaliar, então, como que esse provador se saiu em relação à equipe. São gráficos simples, né? Gráficos de linhas, né? Para a gente identificar como é que esse provador se saiu. Então, aqui, cada uma dessas linhas aqui, ela representa um provador, tá? E aqui, como a gente tem, eram 3 amostras, né? Esse daqui já não é o trabalho da Lorena, é outro trabalho. Então, aqui a gente tem 3, cada um dos pontinhos aqui representa uma amostra. Como é que a gente sabe se tem consenso ou não entre os provadores? O comportamento aqui dessas linhas teria que ser praticamente igual, né? Numa situação ideal, todos os provadores avaliariam com a mesma nota a primeira amostra, com a mesma nota a segunda amostra e com a mesma nota a terceira amostra. É claro que isso é uma situação praticamente irreal, né? Sempre vai haver uma variação. Mas o que a gente precisa perceber? Se os provadores estão, se a tendência aqui das linhas, né, para as amostras, ela está seguindo um padrão. Então, aqui a gente vê que a maioria dos provadores avaliou a primeira amostra com uma nota um pouco mais alta, a segunda amostra com notas mais baixas, e a terceira amostra com uma nota aqui também, né, mantendo aqui o padrão mais baixo. Nesse sentido, esse primeiro provador aqui, ele destoou do restante, né? Porque ele começou com uma nota aqui alta, mas ele manteve uma nota alta para a segunda amostra, enquanto todo mundo diminuiu a nota, ele manteve uma nota alta para essa segunda amostra, e a terceira amostra ele avaliou como menor, ele deu uma nota menor em relação às outras. Isso daqui, gente, já é a média das 3 repetições, tá? É a média aqui das repetições. Então, esse provador, ele está destoando dos demais. Este provador aqui também está destoando dos demais. Olha só, ele deu uma nota aqui mais baixa para a primeira amostra, enquanto todo mundo deu uma nota mais alta. A segunda amostra, ele deu uma nota mais alta em relação à primeira. E a terceira, ele deu uma nota ainda mais alta em relação à segunda e à primeira. Então, o comportamento dele está diferente do comportamento dos outros provadores. Então, esses 2 provadores aqui, eles estão em falta de consenso na discriminação das amostras. Eles não estão conseguindo entender direito o que é esse atributo, presença de partículas aqui no produto. Então, eles têm que ser treinados novamente. Então, a gente tem que retreinar esses provadores. Outra questão também que aconteceu aqui foi que os provadores, de forma geral, eles usaram a escala de forma inadequada, porque uma mesma amostra, ela recebeu nota 9, numa escala de 0 a 9, né, uma nota muito próxima de 9, aqui deve ser 8,6, né, 8,7, e aqui teve provador que deu nota 4 para a mesma amostra. Então, isso daqui representa um uso inadequado da escala, tá? Não é um problema tão grave quanto é a falta de consenso, né, do comportamento, do atributo, mas também merece um retreinamento. Aqui também, ela olha essa amostra aqui, a terceira amostra, como que tem provador que deu nota 0 e tem provador aqui que deu nota 7. Né? Então, é uma utilização muito inadequada aqui da escala. O ideal é que todos os provadores estivessem utilizando a mesma porção da escala para identificar uma determinada amostra. Então, vocês veem que não é fácil conseguir um provador com boa reprodutibilidade, boa discriminação das amostras e que esteja em consenso com a equipe. Aqui mais um gráfico para mostrar, né? Então, esse atributo aqui, esse primeiro, presença de partículas, esse descritor, a gente vê que tem problemas, mas não é uma situação tão grave, aparentemente, quanto é, por exemplo, esse daqui, né? Então, sabor artificial de suco. Olha como que tá, né, zoado esse gráfico, né? Então, a gente tem alguns provadores que começaram a dar uma nota baixa para a primeira amostra, depois deram uma nota alta para a segunda amostra e uma nota mais baixa para a terceira. Já tem provadores que deram uma nota alta para a primeira, abaixaram a nota na segunda e elevaram a nota da terceira. Então, cada provador aqui, na verdade, teve um entendimento. Olha esse daqui. Ele deu uma nota alta, 7 para a primeira amostra, depois ele deu uma nota super baixa para a segunda e uma nota mais alta para a terceira. Então, cada provador aqui está avaliando não só uma parte da escala diferente, ela olha o tanto aqui, né, de
que variou aqui a escala, quanto está avaliando conceitos diferentes. Na verdade, esse atributo sabor artificial não ficou claro para os provadores, o que seria um sabor artificial de suco. E aí, cada provador está avaliando coisas diferentes. Então, isso aqui é um problema mais grave, né, de falta de entendimento do atributo, e tem que insistir, né, no treinamento, né, da equipe. Essa é a situação ideal, insistir no treinamento, mas caso esse problema permaneça, uma alternativa, que não é a melhor, mas é possível, é você excluir esse atributo. Então, se não há consenso da equipe, não se consegue definir adequadamente o que é esse atributo, uma alternativa é excluir esse atributo da análise. Não é a melhor, por quê? Porque muitas vezes o treinamento não está sendo bem feito, né? E por isso a gente não consegue identificar, não consegue obter um consenso. Mas aquele atributo, muitas vezes, ele é importante para a análise. Então, por isso que a gente tem que pensar, a exclusão de um atributo, a exclusão de um provador só ocorre em última instância. Enquanto a gente puder insistir no treinamento, é preferível, então, continuar realizando o treinamento. Aqui a gente tem uma situação também, isso aqui já é um resultado, né, de aroma de limão, um resultado de análises sensoriais que a gente fez na disciplina em semestres anteriores. Então, aqui já tem um consenso um pouco maior, né? Tem este provador aqui que precisa ser retreinado, porque todo mundo está usando uma porção pequena aqui da escala para avaliar a primeira amostra, e ele, apesar de manter o padrão, mas olha como que ele está usando um padrão, um valor muito mais alto aqui da escala para expressar a percepção para a mesma amostra, né? Então, tem ainda alguma falta de consenso em alguns casos, né? Mas o problema já é muito menor em relação ao atributo anterior, né, que eu mostrei. A distringência, né, também é o resultado de análise de um semestre anterior, que a gente fez na disciplina de análise sensorial. Aqui já tem um problema um pouco mais grave, né? Quando tem provadores que estão, a segunda amostra, ela está recebendo notas mais baixas do que a primeira, para outros provadores, a segunda amostra recebe notas mais altas, bem mais altas em relação à primeira. E aí continua mantendo notas altas para a terceira, enquanto para outros, a nota da terceira aqui fica próximo de 0, né? Entre 0 e 1. Então, aqui também, uso inadequado, né, da escala e falta de consenso no atributo. Então, se não há consenso, o que a gente faz? Tem que retreinar os provadores, reavaliar os atributos, redefinir alguns descritores que não ficaram bem com entendimento adequado, né, por parte dos provadores, e tem que retreinar. Se o provador não tem um bom poder discriminativo entre as amostras e entre as repetições, de novo, a gente tem que retreinar, né, então fazer novamente o treinamento. Caso o problema persista, aí a gente exclui esse provador da análise. Mas é o que eu falo, exclusão de atributo, exclusão de provador, se realiza em última instância. E, por fim, então, a gente tem a quinta etapa da DQ, que é o teste final. Então, agora a gente já está com a equipe treinada, fizemos o teste de seleção final, selecionamos, então, aqueles provadores que estão em consenso com a equipe, estão com bom poder discriminativo, com boa reprodutibilidade, então, esses provadores vão realizar o teste final. O teste final é seguir, apresentar as amostras para o provador no laboratório, seguindo todo aquele passo a passo de teste, o mesmo passo a passo do teste de seleção final, né? E aqui a gente realiza o teste com pelo menos 2 repetições das amostras para cada provador. E aí o que tem de diferente aqui é a forma de analisar os resultados. Aí a gente vai fazer uma nova para cada descritor sensorial. Então, no teste de seleção final, a gente fez uma nova para cada provador, porque o interesse era entender como é que aquele provador estava se saindo. Aqui a gente já está trabalhando com uma equipe treinada, né? A gente já avaliou a equipe. Então, no teste final, a gente só realiza a nova dos descritores, não realiza mais a nova provador por provador. Então, a gente conduz o teste, do mesmo jeito que eu já falei, para o teste de seleção final, em laboratório, em cabines individualizadas, apresentando as amostras codificadas, a ficha descritiva, com cada um dos descritores e as escalas não estruturadas, copo com água, guardanapo,
caneta, lápis, borracha, tudo do mesmo jeito, as amostras balanceadas, né? O provador ele vai ter o tempo necessário para fazer o teste, nós recolhemos essas fichas, vamos lá com a régua e medimos, então, as notas dadas para cada uma das amostras, para cada um dos descritores. E aí a gente monta uma tabela no Excel da seguinte forma. Para cada descritor, por exemplo, aqui, cor amarela do recheio. Aqui é uma análise de biscoito wafer de limão que foi feita no semestre anterior, na disciplina de análise sensorial. Então, vamos supor que seja descritor aqui, cor amarela do recheio de biscoito wafer. Então, como é que a gente vai montar essa tabelinha? A gente coloca, então, os avaliadores, aqui avaliador 1, 2, 3, 4 e assim por diante, e as marcas do produto. Então, marca A, marca B, marca C, né? Mostra A, B e C. E aqui as notas. Essas notas, para esse determinado descritor, elas são, então, aquela medida em centímetros que a gente vai com a régua medindo na ficha descritiva. Cada uma das notas dadas pelos provadores para cada descritor. Aqui a gente fez o teste com 2 repetições. Então, aqui para marcar o provador 1, então, avaliou 2 vezes. A marca B 2 vezes, a marca C 2 vezes. E assim por diante. Então, primeiro a gente monta essa tabelinha no Excel. E aí existe um tutorial para calcular a nova no Excel, lá no livro da Dudkowski. Qual que é a diferença da nova daqui para a nova do teste de seleção? Como eu falei, no teste, agora a gente está avaliando, no teste final, a gente está avaliando os descritores e não mais os provadores. E, na hora que a gente faz a nova, existe uma nova fonte de variação que aparece. Além da amostra e do provador, vai aparecer aqui uma fonte de variação que é chamada de interação amostra vezes provador. Essa fonte de variação, interação amostra-provador, ela demonstra o quanto a equipe está em consenso. Então, a gente faz para cada descritor uma nova. Então, se lá na sua ADQ forem gerados 15 descritores, a gente vai fazer 15 anovas. É uma nova para cada descritor. E aí a gente vai avaliar como fonte de variação para aquele descritor as amostras, os provadores, e o resíduo, e esse novo fator aqui, que é a interação amostra-provador. Então, vamos lá, amostra. Então, vou calcular grau de liberdade, soma dos quadrados médios, o valor de F e o valor de F tabelado. Compara o valor de F calculado com o valor tabelado. Se a diferença entre o F tabelado e o calculado for significativa, né, então, se o F calculado for maior ou igual ao F tabelado, então, a gente tem aqui um valor de P menor do que 0,05, eu concluo que pelo menos 2 amostras diferem entre si naquele descritor daquele atributo avaliado. No caso do provador, faço tudo de novo, grau de liberdade, soma dos quadrados médios, F tabelado. Se o F calculado for maior ou igual ao F tabelado, eu concluo que há diferença significativa, ao nível aqui de 5%. Isso significa o quê? Pelo menos 2 provadores diferem entre si no uso da escala. Então, quando a gente tem lá aquele uso da escala de 0 a 15 ou de 0 a 9, quando há diferença aqui do F calculado para o F tabelado, no caso do provador, isso significa que pelo menos 2 provadores diferiram no uso da escala. Um utilizou um extremo da escala, o outro utilizou outro extremo, para a mesma amostra. Então, essa situação ela é uma situação indesejável, mas ela não é uma situação absurda, improvável, e que vai impedir que você realize a análise do produto. Ela é indesejável, o ideal seria que no treinamento a gente conseguisse fazer com que os provadores utilizassem os mesmos pontos da escala, mas não é uma situação tão grave que impeça a análise do resultado. Esse fator aqui que aparece, interação amostra versus provador, se o F calculado aqui para essa interação for maior ou igual que o F tabelado, então a gente conclui que há diferença significativa. E aí, essa situação, sim, é uma situação grave, mais grave, né? Isso significa que não há consenso, não houve consenso dos provadores ao analisar as amostras para esse atributo. Então, por mais que a gente tenha avaliado, feito a seleção final dos provadores,
Ainda assim, para esse atributo, permaneceu a falta de consenso. Os provadores não estão entendendo o que é esse atributo. Então, nessa situação, quando há a interação grave aqui, né, significativa da amostra versus provador, a gente tem que fazer aqueles gráficos de consenso e avaliar caso a caso. Tá? Se esses gráficos, a situação parece ser bastante grave, uma alternativa é excluir esse atributo, né, excluir esse descritor. Se a interação não parecer tão grave, a gente pode, por exemplo, excluir um determinado provador. Mas aí esse provador ele é excluído de toda a análise, ele não é excluído somente dessa análise aqui para esse descritor. Não é uma situação ideal excluir provador ou excluir atributos. Então, o ideal é a gente investir bastante na etapa de treinamento. Por isso que o treinamento na ADQ demora, né, várias e várias sessões. Se o F provador e o F interação não forem significativos, e o F da amostra for, isso significa que pelo menos duas amostras diferem entre si. Qual amostra difere de qual? Para eu saber qual amostra difere de qual, eu tenho que realizar um teste estatístico na sequência. E o teste que eu realizo é o teste de Tucker. Então, se pelo menos duas amostras diferem entre si, eu preciso saber qual amostra difere de qual. Realizo, então, o teste de Tucker do mesmo jeito que nós conversamos lá no teste de aceitação. Então, eu calculo a diferença mínima significativa, né, que vai ser igual ao valorzinho de Q, que é o valor tabelado para o teste de Tucker, que multiplica a raiz da soma dos quadrados médios do resíduo, dividido pelo número de provadores. Calculei essa diferença mínima significativa, eu vou calcular a diferença entre as médias das amostras, né, duas a duas, e se essa diferença das médias das amostras for maior ou igual a essa diferença mínima significativa, eu concluo que as amostras diferem ao nível de 5%. Então, aqui eu tenho alguns resultados da nova, né? No caso do biscoito de wafer, por exemplo, para vocês entenderem, né? Visualizarem melhor. Então, por exemplo, a cor amarela aqui da massa do biscoito wafer. Esse foi um teste feito na disciplina de análise sensorial em semestres anteriores. Então, aqui a gente tem as fontes de variação, olha lá, avaliadores, né, os provadores, amostras, interações, amostra provador e o resíduo. Então, no Excel já é possível calcular a nova para cada um dos descritores, não precisa fazer na mão. Então, a gente tem aqui o grau de liberdade, a soma dos quadrados, quadrados médios e o valor de F, né? O valor de F para os avaliadores, para as amostras e para as interações. Esse valor de F é calculado, eu tenho que comparar com o valor de F aqui tabelado. Então, vamos lá para os avaliadores, né? O valor do F calculado aqui para os avaliadores é de 1,8. É menor do que o valor tabelado, então eu concluo que não há diferença significativa, né? Nenhum avaliador aqui utilizou escala de uma forma diferente em relação aos demais avaliadores, essa é uma situação excelente. No caso das interações aqui, que é a situação que pode ser grave, né? Interação amostra-provador, o F calculado foi de 0,67 e o F tabelado foi de 1,96. Como o F calculado é menor do que o F tabelado, eu concluo que não há diferenças significativas, né? Então, não houve interação amostra-provador. Essa é uma situação ótima, né? Então, não houve interação amostra-provador, nenhum provador não soube entender o que é esse atributo de aparência, de cor amarela da massa, e nenhum avaliador diferiu dos outros no uso da escala. Então, aí eu posso avaliar se houve diferença entre as amostras. O valor de F calculado foi de 0,46 e o valor de F tabelado 3,31. Então, o F calculado foi menor do que o F tabelado. Então, eu concluo que não há diferença entre as amostras em relação à cor amarela da massa do biscoito wafer. Tá? Então, foi um atributo que foi gerado, né, na ADQ, mas essas amostras avaliadas não houve diferença. Então, a cor amarela da massa, ela caracteriza esses biscoitos, mas não há diferença nessas marcas de biscoito em termos de cor amarela da massa. Essa é a conclusão para esse descritor. Vamos ver um outro exemplo, né? Então, nessa ADQ foi gerado o descritor aroma estranho. Esse aroma estranho, só essa questão de estranho já é um atributo que não fica muito bem definido. O que quer dizer estranho? Nessa ADQ, o estranho foi definido como tudo aquilo que não era característico de biscoito. Todo aroma
que não era característico. Mas fica vago ainda assim, né? Porque as pessoas podem perceber isso de forma diferente. Esse estranho, o ideal seria ter conseguido identificar o que é estranho, por que o provador disse que é estranho. Mas nessa análise, como foi uma análise feita na disciplina de sensorial, a gente não conseguiu, os provadores não conseguiram definir o que é o estranho. Então, vamos ver o resultado dessa nova após o treinamento, né? Então, a gente tem aqui os avaliadores, as amostras e as interações. Vamos ver o F aqui dos avaliadores. O F calculado foi maior do que o F tabelado. Então, houve diferença significativa. Isso quer dizer que pelo menos 2 provadores diferiram no uso da escala para avaliar esse descritor de aroma estranho. E o F de interação aqui, amostra provador? O F calculado foi de 1,99 e o F tabelado 1,96. O F tabelado, o F calculado, ele foi maior do que o F tabelado. Então, essa interação aqui, ela é significativa. Isso quer dizer que os provadores não conseguiram identificar esse aroma estranho, né? Então, não houve um consenso entre os provadores sobre o que era esse aroma estranho. Então, essa é uma situação grave, né? Uma situação de falta de consenso. Cada provador entendeu esse estranho como uma coisa diferente. Então, nesse caso, a gente nem avalia se as amostras teve diferença das amostras ou não, porque a interação aqui amostra-provador já foi grave. Tá? E uma outra situação aqui, né, da dureza, então, do biscoito, um atributo de textura do biscoito, então, também trouxe para a gente avaliar, né, olha o valor dos avaliadores aqui, o F calculado foi de 2,9 e o F tabelado 2,21. Então, o F calculado foi maior do que o F tabelado, então houve uma diferença significativa entre os avaliadores. Eles utilizaram porções diferentes da escala para expressar a percepção deles em relação à dureza. É uma situação ruim, mas não é uma situação super grave. Vamos avaliar as interações aqui, então, né? Amostra provador. Então, o F calculado foi de 1,49 e o F tabelado 1,96. O F calculado foi menor do que o F tabelado para as interações. Então, como o F calculado ele foi menor do que o F tabelado, não houve interações entre os avaliadores e as amostras, né? Então, os provadores conseguiram identificar o que era esse atributo de dureza no biscoito wafer. Não houve falta de consenso nesse sentido, que era a situação mais grave. Então, nesse caso, é possível se avaliar se houve diferença entre as amostras, porque a interação que houve aqui foi entre os avaliadores no uso da escala, que é uma situação indesejável, mas que não é tão grave. Avaliando, então, o F da amostra, o F calculado de 5,18 foi maior do que o F tabelado de 3,31. Então, se conclui que houve diferença entre as amostras em relação à dureza. Então, isso significa que na ADQ se caracterizou, se diferenciou os biscoitos wafer em termos de dureza, né? Então, a dureza é uma característica dos biscoitos wafer de limão, e, além disso, os provadores conseguiram identificar diferenças em termos de dureza entre os biscoitos wafer. Aí, para saber qual amostra diferiu de qual, nesse caso, a gente tem que fazer o teste de Tucker na sequência, tá? Esse daqui foi o resultado, então, considerando todos os atributos avaliados, né, os descritores avaliados para os atributos, no caso do biscoito wafer sabor limão, utilizando uma escala, então, de 15 centímetros. Aqui, então, eles avaliaram esses atributos: cor amarela da massa, cor amarela do recheio, largura, espessura, aroma de limão, aroma estranho, aroma adocicado, sabor de limão, sabor adocicado, gosto ácido, sabor de gordura, crocância, gorduroso, dureza, quebradiço e dissolve na boca. Então, esse aroma estranho aqui, ele deveria ter saído daqui, né, porque houve interação significativa. Isso significa que esse atributo, então, ele tem que ser excluído. E no caso, então, aqui das análises, as diferenças não foram significativas. Eles expressaram essa diferença não significativa, né, os alunos, dessa forma aqui no rodapé. Não há diferença significativa a 5% entre as amostras. Então, é claro, essa análise, ela foi uma análise que foi feita no decorrer da disciplina, não houve tempo hábil para fazer o treinamento dos provadores, né, o treinamento dos alunos, né, como provadores, e isso fica bem visível quando a gente olha aqui as notas. Era uma escala de 0 a 15 centímetros, e as notas dos alunos, para as amostras, primeiro, as notas não diferenciaram tanto entre as amostras,
Isso é típico de uma equipe que não está bem treinada, que você não consegue diferenciar as amostras, elas parecem todas com a mesma característica. E, além disso, as notas, elas dão notas que não passaram aqui, não chegaram a 9. A escala tinha 15 centímetros. Então, isso também é típico de uma equipe que não é bem treinada. Os provadores não usam os extremos da escala porque não querem se arriscar. Não estão bem treinados e preferem sempre dar notas medianas, notas do meio aí da escala para não se comprometer, né? Então, aqui, claro, faltou treinamento, mas o objetivo era só mesmo um objetivo de disciplina. E aí, como é que a gente faz a análise final, então, né, da ADQ? A gente expressa a ADQ por meio, então, dessa tabela, né, com os resultados significativos a partir da realização do teste de Tucker. E uma outra forma da gente expressar os resultados é com o gráfico de aranha, que é um gráfico desse tipo aqui, onde a gente coloca, né, um gráfico de radar, que chama no Excel, mas a gente chama também de gráfico de aranha. Então, aqui a gente tem todas as amostras, as 3 amostras expressas, né, em linhas, né, então, cada cor aqui de linha é uma amostra que foi avaliada de biscoito wafer de limão. E aqui a gente tem todos os atributos, todos os descritores que foram gerados, que descrevem essas amostras de biscoito wafer de limão. Aqui a escala foi de 0 a 9, porque apesar da escala ser de 0 a 15, as notas não chegaram a 9 aqui, né? Então, o máximo de notas foi 9. E aí, então, a gente, pelo gráfico de aranha, a gente consegue separar, então, as amostras. Por exemplo, aqui na aparência, a cor amarela do recheio. Então, a gente consegue perceber que essa amostra 302, ela está mais distante do centro aqui do gráfico. Quanto mais distante do centro, maior é a nota dada para essa amostra. Então, a nota dada aqui para ela foi de 7. Já essa amostra 728, a nota dela aqui foi de 5, né? Ela está aqui na partinha aqui de baixo. Então, essa daqui recebeu nota 5 e essa aqui recebeu nota 7. Então, a gente consegue enxergar de uma forma visual, mais prática, mais fácil, todas as características dessas amostras, comparando essas amostras. Então, aqui a gente teve uma grande discriminação lá do aroma de limão, né? Então, é uma amostra com bastante aroma de limão em relação às outras duas. E assim, essa aqui é uma forma, ela não é tão, do ponto de vista estatístico, né, tão rica, mas ela é uma forma mais visual, mais fácil da gente conseguir identificar numa única figura todas as características que descrevem o produto e fazer comparação entre essas amostras. Mas uma análise não inviabiliza a outra, né, nem anula a necessidade de fazer a outra. Então, a forma de expressar a ADQ é por meio da ANOVA, seguida ou não do teste de Tucker, dependendo da necessidade, e aí, na sequência, a gente faz o gráfico radar. Mas a ANOVA ela é indispensável, porque é ela que vai nos dar a robustez estatística, né, o argumento estatístico de se há diferença ou não entre as amostras. Para a gente elaborar, então, esse gráfico aranha ou radar, é só a gente ir lá no Excel, selecionar os dados da tabela, do mesmo jeito que a gente fez a tabela para a ANOVA, a gente seleciona aqui para fazer o gráfico, só que a diferença é que a gente tem que ter todos os atributos, né, nesse caso, não só as notas de um descritor, mas as notas de todos os descritores, e aí a gente vai lá em gráficos radar, e o Excel já traz, então, para a gente um gráfico desse tipo. Tá? Aqui a gente tinha análise de geleia de amora, se eu não me engano, né, que foi também realizada numa das disciplinas de sensorial. Eram 2 amostras, que a gente tem a amostra azul e a amostra vermelha, né, as diferenças entre elas. Então, o gráfico radar possibilita a gente conseguir visualizar de uma forma mais fácil, né, mais lúdica, as diferenças entre as amostras. Bom, então esse era o conteúdo de ADQ. Eu vou deixar aqui como referências, né? Além da Dudkowski, que é a referência da nossa disciplina, e onde tem os tutoriais para realizar as análises em Excel, eu vou deixar também o trabalho aqui da Lorena, o trabalho dela de iniciação científica, né? Desenvolvimento de perfil sensorial de frozen iogurte, fermentado com kefir e sabor umbu. Nesse relatório, a gente coloca o passo a passo da ADQ, como que ela tem que ser realizada e quais são as análises que são feitas, os resultados da pesquisa que ela realizou. Então, a partir dessa aula, você já pode, então, realizar os exercícios
que estão lá no Classroom. Bons estudos!